Boa tarde, São Gonçalo. Boa tarde, São Gonçalo. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Marlon. Eu estou aqui representando um projeto que a gente está aqui hoje no Shopping São Gonçalo. O nome do projeto é Criar Jogos, é o futuro, né? Onde nós temos nossa Arena Jam e nossa Arena Futuro On, em frente às Casas de Bahia, né? E esse é o último dia de um evento de 3 dias que teve aqui no shopping, né? Todos eles relacionados à tecnologia, a criar games, né? Então nós temos nossa arena lá, em frente às Casas de Bahia, onde tem equipes, né, lutando pela essa premiação de R$15 mil. Então, você pai e mãe aí, que tem uma criança, um jovem, que está jogando, está sempre no computador, está sempre no celular, eles podem ganhar dinheiro com isso. E a gente está aqui para mostrar para vocês que jogar também é profissão, né? Então, tem essa premiação aqui hoje, onde o primeiro lugar é R$8 mil, o segundo lugar R$4 mil e o terceiro lugar ganha R$3 mil, né? O tema foi sustentabilidade. Então, os jovens estão lá com suas equipes, criando jogos em relação à sustentabilidade, né? Eu vou falar aqui hoje, agora nessa tarde, com o Leonardo, né, programador de grandes empresas aí, que vai falar um pouquinho mais com a gente. Boa tarde, tudo bem, Leonardo? Opa, tudo bem? Boa tarde. Tá saindo minha voz de boa? Tá saindo minha voz de boa, né? Beleza. Então, pessoal, sou Leonardo, sou líder de programação na Dobro 10 Studios. Eu também sou vice-presidente da Associação de Desenvolvedores dos Jogos daqui do estado do Rio. E também sou professor universitário de jogos. E eu estou aqui para falar um pouco sobre o que é, né, essa área de jogos e como que as pessoas normalmente ganham dinheiro com isso, como que isso vira uma profissão, como que isso virou minha profissão, né? E tirar um pouco dessa carga de que jogo é só para diversão, só para quando a gente é criança, né, e tudo mais. Então, Leonardo, passa um pouquinho para a gente aí de como você começou, o que te atraiu a começar a ser um desenvolvedor hoje? Então, eu acho que o que me atraiu a ser desenvolvedor de jogos foi basicamente me identificar com isso. Quando eu era criança, meus pais tinham uma locadora, então eu sempre fiquei em contato com filmes, jogos, séries, esse tipo de coisa. Só que nunca foi uma opção, nunca vi alguém que trabalhou com jogos, nunca vi alguém que fazia isso. Então eu comecei trabalhando com programação, web. Fui para essa área, fui trabalhando nisso, fui desenvolvendo. E aí depois de um tempo eu participei de uma Game Jam, que é como está acontecendo aqui, né? E aí eu vi que era possível fazer jogos num tempo curto, vi que tinha gente fazendo jogo aqui no Brasil, vi que tinha gente fazendo jogo aqui no Rio. E comecei a estudar isso, comecei a me aprofundar, até de fato mudar para essa área e começar a fazer isso. Mas eu acho que veio de criança, sabe? Veio desde que eu gosto muito dessas coisas de jogos, filmes, esse universo mais geek, nerd, assim, é uma coisa que eu me identifico muito. Ah, entendi. Então a Game Jam foi assim o start para você, né, iniciar a sua carreira hoje aí na área de desenvolvedor, né? Foi sim. Porque basicamente é isso. Eu acho que quando a gente é criança, quando a gente está crescendo, a gente precisa de algum espelho, né? De alguém para se inspirar. Você precisa ver que aquilo é possível para você poder sonhar com aquilo. Então, apesar de eu consumir bastante jogo, apesar de eu consumir bastante filme, eu não conhecia pessoas que estivessem ganhando a vida com isso, sabe? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que, existe isso, existe pessoas aqui na minha volta fazendo isso, destravou esse lado e aí comecei a me especializar nisso, né? Até de fato entrar nessa área. Entendi. Você disse para mim hoje que você é vice-presidente da empresa? Da Ring, que é a associação. Uma associação Ring. E o que seria a Ring hoje, aqui para o pessoal entender um pouco? Tá, a Ring é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio. Então, basicamente, imagina como se todas as empresas que desenvolvem jogos do Rio se juntassem num lugar para poder trocar ideia, para poder pensar em como que a gente pode evoluir, pensar em política pública, pensar em como que o incentivo privado pode rolar nessas empresas, trocar negócios.
Então é um coletivo, é uma associação que busca desenvolver o ecossistema de desenvolvimento de jogos aqui do Rio. Isso é tanto através de palestras, é tanto através de game jams, é tanto através de buscando incentivo público para isso, trazendo dados de quanto que essa indústria movimenta, para vocês terem noção, na pesquisa que a gente divulgou no ano de 2021, foram 22 milhões de reais de faturamento que essa indústria gerou, sabe? E a gente está para lançar a próxima pesquisa aí do ano de 2022, a gente ainda não revelou, mas vocês vão ver também o salto que é, se vocês seguirem a gente vão conseguir ver, né, quando a gente soltar essa pesquisa, o salto que foi em relação a 2021. Então é uma indústria que está crescendo, está se desenvolvendo, está se especializando cada vez mais. E quando você para olhar, teve a pandemia, que muitas indústrias, muitas coisas caíram e jogos continuou subindo porque é uma área de tecnologia, é uma área que tá em volta aí, então as profissões elas são muito amplas, você não trabalha só num lugar, você daqui consegue trabalhar para empresas internacionais, para empresas de outros estados. A minha empresa mesmo, a Double Dash, tem pessoas que são do Japão e tem pessoas que são de outros estados aqui do Rio, apesar da maior parte do pessoal ser uma galera daqui do Rio mesmo. Cara, super importante esse dado que você trouxe pra gente aí. 22 milhões? 22 milhões. Então, isso é para mostrar para todos, né, que estão olhando para as áreas dos jogos, né, que vem numa crescente muito enorme. Então, as pessoas, os empresários, né, realmente estão buscando e estão investindo nessa área, né, querendo trazer até um retorno financeiro e também social e cultural, muitas vezes, dos jogos, né, pra gente. Então isso é muito importante, esse detalhe que você trouxe pra gente, cara. Até ressaltando que são 22 milhões no estado do Rio somente. Quando você pega e vai pro Brasil inteiro é muito maior, sabe? A indústria é muito maior. Então quando você participa de eventos, né, como a associação também, o Ring, a gente está sempre em contato com outras associações de outros estados, como a de Jogos, que é do Rio Grande do Sul, como a Bring, que é de Brasília. Então a gente está sempre trocando ideia, sempre vendo como que a gente pode se ajudar e se conectar uns com os outros. Então você consegue ter noção do tamanho desse universo, sabe? É muito grande. Então quando você para você se adentrar nele, você vê que ele envolve muita coisa e é como você falou, né? Ele envolve tanto tecnologia quanto cultura. É um universo muito amplo. Cara, muito bom, muito interessante. A gente teve meio que um spoiler aí do Rômulo, né? Dizendo que você é um dos nossos grandes desenvolvedores, que eu posso dizer aqui do Brasil, que está do mundo. De São Gonçalo, né, cara? Descobri hoje você aqui de São Gonçalo, então... Pessoal de São Gonçalo aí, nós temos um grande desenvolvedor aqui. E quais são os seus projetos futuros aí? Você pode falar um pouquinho pra gente aí? Né? Eu descobri aqui nos bastidores que você está num projeto do jogo do Irmão do Jorel. Tem como você explicar um pouquinho pra gente aí mais sobre isso, cara? Beleza. O nosso próximo grande lançamento, né, assim, vai ser o jogo do Irmão do Jorel. O Irmão do Jorel, para quem não conhece, é a maior animação da América Latina. Ela é feita por um estúdio aqui do Rio de Janeiro, que é o Copa Studios, e é um desenho que ele tem muito da nossa cultura. Tipo, ele retrata muito os anos 90, sabe? Quem é criança dos anos 90 vê aquela parte de locadora, fita, vê aquelas coisas todas assim. Então ele retrata muito dessa cultura. E a gente está para lançar esse jogo na semana que vem, no dia 15, né? E pra gente é muito legal, tá? Num projeto tão importante, nacional e tão grande, né? Como eu falei, é um projeto que é a maior animação da América Latina. Às vezes a gente não percebe isso, a gente não tem noção da grandiosidade que é as coisas que estão à nossa volta, sabe? É um projeto aqui do Rio, que é a maior animação da América Latina. Então a gente não percebe até a gente de fato entrar mais em contato com isso e ver, sabe? E dar valor a realmente as coisas que a gente produz como empresa. Então, tem esse projeto que a gente está lançando. A gente tem outros projetos que já foram lançados também, que é o Skyheart, que a gente lançou para o Nintendo Switch. Inclusive, foi um projeto que a gente lançou e foi lançado junto com a própria Nintendo, né? Apareceu no evento deles de lançamento, eles reforçando nosso lançamento. Tem também uns projetos que a gente está no Android, que é um Survival Heroes, que é um jogo também free to play, né? Que é aquele jogo gratuito que você pode baixar e jogar. Então tem vários projetos que a gente está desenvolvendo e está fazendo aí, mas o nosso próximo grande lançamento realmente é o Irmão do Jorel. Show, cara. É interessante você falar nessa parte aí do desenvolvimento, né? Eu queria te perguntar uma seguinte coisa. O que você acha em relação aos jogos? O que pode trazer de valor aqui pra gente nos nossos empregos, no nosso dia a dia, cara? Você tem alguma ideia? Alguma dessas empresas aí que você participa, eles trazem alguma tecnologia de jogos relacionados à profissão?
Sim, sim, tem bastante... Tem a parte de serious games, que se você pega é uma parte que volta muito para a educação, mas não é só a educação, tipo, de ensinar matemática, coisas desse tipo, mas de treinamento empresarial. Então, uma coisa muito comum é ter jogos nessa parte empresarial que só cresce também, cara. Tipo, tem um VR aí, né, que é realidade virtual, que são aqueles óculos. Ele não se popularizou ainda para a grande massa, para a sociedade, mas no universo de grandes empresas, cara, o VR é usado para treinamento o tempo todo. Então, existem muitas empresas que vivem de fazer projetos de treinamento. E jogar por si só, né, não é só o ponto de trazer benefício para você trabalhar diretamente na área de jogos, o que é incrível, assim, sabe? Porque quando você pega, por exemplo, tem pesquisas que eu também sou mestrando, né, na UF, então também sou pesquisador acadêmico, e aí eu estou bastante nesse universo de pesquisas e tudo mais. E aí você pega pesquisas que mostram que, por exemplo, tem cirurgiões que tiveram contatos com os jogos, eles têm 50% a mais de efetividade nas cirurgias que eles fazem por conta desse contato. Você tem domínio de outras línguas. Você vê que uma criança que teve contato com jogos tem uma facilidade grande de aprender outros idiomas. E tudo pesquisa, não são achismo, não são dados soltos, sabe? São tudo dados comprovados, cientificamente analisados. Então você vê que teve muito preconceito, muito achismo em cima do que jogos trazem violência, trazem esse tipo de coisa, mas cada vez que vai avançando você vê que pesquisas, você vê que isso vai sendo destruído, vai sendo modificado, e não só não traz violência, como também acalma, como outras pesquisas que também mostram isso, sabe? Então, o universo de usar jogo na educação, associado à educação como um todo, ele é muito rico, porque o jogo ele tem um papel que é a grande dificuldade da educação, que é você também entreter. Então, você aprende, se você estiver entretido, se você estiver gostando daquilo que você está fazendo, você vai aprender muito melhor. E os jogos, ele traz essa capacidade de imersão, de a pessoa gostar e se entreter naquilo ali, e associar a educação, aprendizado, sabe, é uma possibilidade muito grande. E tem empresas que vivem somente disso também. Cara, muito, muito interessante você colocar aí, né, a parte de jogos, né, na parte da cultura e da educação, na parte das profissões, né? Hoje aí com a realidade virtual aí aumentada, né? Que a gente consegue ter aí, como você mesmo informou, um pouco mais de precisão aí, cirurgiões, né? Não só cirurgiões, né? Acredito que em outras profissões, né, isso vem ajudando muito a crescer, né? E é o desenvolvedor que faz isso tudo, né? É o desenvolvedor que faz isso tudo, né? Que cria esses jogos. Cara, como é que as pessoas te acham? Você tem uma rede social, você dá palestras também sobre jogos. Como é que é a sua vida hoje? Sim, sim. Então, acho que tem dois pontos principais. Mais do que me achar, acho que é achar o coletivo, vamos dizer assim. Então, o primeiro, acho que é o Ring, então, que é a Associação de Desenvolvedores de Jogos. A gente dá palestra, a gente faz eventos, a gente faz game jams. Cara, a gente está... É realmente uma associação de fomento à indústria. É voltado para desenvolvedores de jogos, mas isso abrange a comunidade como um todo. Então, a gente tem esse papel porque as empresas também precisam de profissionais, precisam de colaboradores, e parte do papel da Ring também é estar em contato com as universidades, com outros cursos, para poder ajudar essa ponte de fomento, o que as empresas precisam, como que isso deveria ser feito, para a gente poder tá fazendo ensino, né, do que de fato as pessoas vão conseguir entrar nas empresas e fazer. Então a gente tem muito isso. Então a Ring, @RingDevRJ. Então se vocês procurarem Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio de Janeiro, vocês vão achar lá a Ring. E também tem a Double Dash Studios e o Copa Studios. Se procurar Irmão do Jorel o jogo, você vai achar o site do jogo, também vai, consequentemente, achar o da empresa, achar o da gente lá. Então acho que são esses dois pontos assim que vocês podem procurar e estar em contato com a indústria como um todo. Essa parte que você falou de inclusão, eu também faço parte de um projeto, né, chamado Futuro On, o nome do projeto que eu faço parte, que ele é bem inclusivo, que a gente traz crianças de comunidades, de periferias de São Gonçalo, né, para dentro dessa realidade aí dos games, né, cara, de jogos. Então a gente introduz lá as crianças lá a programação, né, a linguagem de programação, a lógica, né. Hoje a gente não quer formar grandes programadores, hoje a gente quer mostrar para as crianças da comunidade que existe um outro lado, né? Que eles têm uma outra porta que eles podem seguir, né, cara? E a gente também tem um link junto com a UF, né? A gente tem um link com eles, onde professores da UF, instrutores da UF,
vão até nosso projeto lá, cara, e incluem a lógica da programação para os nossos jovens, né? E o importante disso é que no final desse ciclo, né, da programação, eles vão até a UF e recebem um certificado da UF, cara. Então, caramba, para as crianças aí, eu mesmo, né, tô lutando aí uma faculdade, eu não tenho certificado da UF. Olha isso como pode agregar um currículo, né, uma pessoa tem um certificado da UF, né? Cara, me diz um pouquinho mais aí sobre a parte, Deb, a empresa que faz o jogo, Double Dash. Me fala um pouquinho mais sobre a Double Dash, cara. O que ela vem trazendo aí pra gente aí, mais de novidade aí, cara, além do irmão do Jorel. Um pouco antes eu queria comentar um pouco sobre o que você falou antes, que eu acho que é importante ressaltar o impacto que isso traz, cara. Porque, assim, quando eu era criança, eu não tive contato com tecnologia e com jogos. Eu fui ter contato com tecnologia na faculdade. Então, tipo, já muito depois, sabe? Já era adulto, já era coisa. Então eu tinha contato com jogos de jogar, tinha contato com filme, com essas coisas, mas não de trabalhar e de entender que isso era uma opção viável de profissão. E eu acho que, cara, a garotada que já está, desde agora, já tendo contato com isso, já entendendo, já programando, tanto vai abrir espaço, tanto na área de jogos, quanto na parte de tecnologia em si, que é uma área que está crescendo o tempo todo, né? E veio para ficar, né? Ela entra em todas as outras áreas que tem, assim. Então não tem como não ressaltar a importância disso, né? Só te cortando, é realmente muito importante a gente trazer, vamos dizer assim, de base, né? De criança, como você falou. Você foi ter o contato com a programação quando você já estava numa faculdade, né? Imagina se você já tem uma base já no começo ali, no início de tudo ali da sua vida ali, quando você é adolescente, né? Seria muito melhor do que você já é hoje, entendeu? Então isso é de suma importância aí, até mesmo isso aí é uma coisa que a gente tem que alertar nossos governadores, né? Nossas pessoas que estão na frente da política, a suma importância da tecnologia, na inclusão da tecnologia, né? Já nas escolas, né, cara? Que vai lá na base lá, a gente pode mostrar para aquele jovem, né, um outro lado, né, uma outra coisa que ele pode ser. Um pouco isso sobre a base, né? A gente tem o Centro Nacional da Base de Estudo, né? Eu esqueci a sigla que é, mas tem uma base de estudos que fala o que tem que ser estudado nas escolas para poder ter o desenvolvimento. E um dos pontos que eles trazem lá é a inteligência socioemotiva além da cognitiva. Que a cognitiva é matemática, física, esse tipo de coisa que normalmente a gente entende que isso vai te levar a uma profissão. Mas a socioemotiva traz muito como inteligência social, inteligência emocional e a diferença que isso faz. E também tem muito universo mostrando como que jogar jogos, como que está nessa indústria criativa, que também é a área de jogos, traz esse desenvolvimento nessas áreas. E é isso, sabe? Tipo, é realmente um tipo de conhecimento que faz muita diferença para as pessoas e faz todo sentido a gente desenvolver o quanto antes. Como você falou, se você desde a base começa a ver isso, você vai ter muita facilidade de se desenvolver e de crescer na sua carreira pessoalmente, né? Porque não é só de profissão, vive também de pessoas, né? A gente são pessoas que precisam aprender a viver melhor em sociedade, precisa desenvolver empatia, precisa desenvolver comunicação com outras pessoas. Então tudo isso faz muita diferença para esse desenvolvimento. Cara, isso aí é de suma importância que você falou, né? Como você salientou aí, a parte da base. E isso também traz novos recursos, né, cara? Se ele aprender na base aí, olha quantas Game Jams mais a gente poderia ter, né? Hoje a gente tem, acho que são 5 equipes lá dentro competindo, poderiam ser 20, se às vezes na base eles tivessem já introduzido essa parte de lógica de programação, né? Cara, eu queria formar aí, né, salientar a todos que não sabem, o Leonardo é um dos jurados hoje aqui da gente, da parte da Game Jam, né, do Criar Jogos ao Futuro. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, né, cara? Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para nos ajudar aqui, né, no Criar Jogos, no Game Jam, né? Quem tiver mais interessado, temos uma arena em frente às Casas Bahia, né, onde temos jovens lá criando jogos que serão apresentados hoje à tarde com o tema de sustentabilidade e onde esses jovens estão criando valem dinheiro, valem premiação, né? Então aí podem ganhar até 15 mil reais, olha aí, 15 mil reais.
Então é isso, muito obrigado. Eu queria te agradecer, né, por essa palestra aí, cara, por estar junto com a gente. Pode contar com a gente da Criar Jogos, Futuro On do Burburinho, tá? O que você precisar. E muito obrigado aí. Pô, eu que agradeço o convite, né? Pra mim é muito legal de estar aqui, porque eu acabei não falando, né? Mas como eu sou daqui de São Gonçalo também, é muito legal ver aqui, sabe? É legal você participar de eventos no Rio, é legal você participar de eventos em outros estados e tudo mais, mas em especial, sabe, na sua cidade natal é legal você ver isso e você ver que está evoluindo, estão começando a trazer esse tipo de iniciativas para cá e ver que, pô, isso vai se tornar uma realidade cada vez mais presente. E sabe, e não vai ser exceção você ver pessoas como eu, tipo, programador de jogos, saindo de São Gonçalo. Então você vai ver que isso é cada vez mais comum. E você vê que já é, né? Quando você está na indústria, você vê que tem bastante gente que a gente não conhece. Mas eu acredito que a gente, tendo mais projetos como esse, desenvolvendo mais o ecossistema, sabe? Recebendo mais incentivo e dando importância e participando disso, vai ser tão comum que vai ser tão... que a profissão de tecnologia e de jogos como um todo vai ser tão comum quanto a gente pensar em trabalhar, sei lá, sendo médico, trabalhar como ser veterinário, sabe? Vai ser uma das primeiras coisas que uma criança vai poder olhar e falar, pô, o meu sonho é ser isso, porque isso vai ser tão comum que já vai ter referências logo de cara. É isso. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Espero que nós tenhamos grandes jogos aí, que seja bem acirrado. Vai ter sim, vai ter, pô. E é de suma importância, como você disse, a ICC de São Gonçalo, né? Você trazer um pouco da sua experiência, você morando aqui, né? Você sendo daqui para as pessoas. E muito obrigado mais uma vez. Pode contar conosco sempre. Valeu? Tamo junto. Obrigado.